Bom, vamos iniciar então, pessoal. Sejam todas e todos bem-vindos a mais um dia de Maratona de Cultura Digital 2021. Esse período, né, que estamos aí trazendo conteúdos incríveis para compor o planejamento pedagógico das instituições de ensino. Então, hoje nós vamos contar com a presença do Rafael, que ele é o gerente de produto e coordenador do Scud, a nossa solução educacional que vai compor este webinar aqui. Meu nome é Willy Silva, eu sou um dos agentes de suporte e acompanhamento da equipe de sucesso do cliente da tecnologia educacional, a equipe que está promovendo este evento, né, junto com as escolas, sejam elas clientes e não clientes também, então sejam todas e todos muito bem-vindos novamente. E o webinar de hoje será dividido em duas rodadas, ok? Então, das 14 às 15 horas, nós vamos contar com a rodada do Scud, a pulseira inteligente que está trazendo mais inovação para as escolas. Aí lá perto das 15 horas, eu vou dar um tempinho para o Rafael tomar uma água, respirar um pouquinho também, até para a gente ver perguntas, questões que acabam surgindo no chat, né? Aí a gente consegue conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? E às 15 horas, nós vamos contar com a segunda rodada, que é o Scud e o retorno seguro das aulas. Ok? Nós tivemos hoje mais cedo o webinar referente ao ensino híbrido, que foi comandado pela Sincroniza, né? Então, certamente o Rafael vai tocar um pouquinho nisso com vocês também, falar sobre essa solução incrível. Então, aproveitem qualquer questão aqui, eu estou nos bastidores, vendo o chat, perguntas, questões que vocês tenham, fiquem à vontade para estar compartilhando com a gente, tá bom? Nesse caso, Rafael, passo a falar para você agora, fique à vontade aí, a sala é tua. Obrigado, Willy. Compartilhar minha apresentação. Você está conseguindo ver aí, Willy, a minha apresentação? Perfeitamente. Ok. Boa tarde a todos. Meu nome é Rafael, sou gerente de produto do Scud, como ele comentou. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos que estão participando aí, né, nessa tarde de sexta-feira, dedicando um pouco do seu tempo para realmente ouvir sobre esse tema que é extremamente importante, segurança dentro da escola. Então, vamos lá. O Scud, ele é uma solução de segurança e ele também é uma solução para facilitar a rotina escolar. Tá? Ele traz várias funcionalidades que ajudam a escola no seu dia a dia. Tá? E o que exatamente é isso? A gente tem, e eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de algumas dessas tecnologias, a gente tem o surgimento de conceitos e tecnologias que são utilizadas pelo Scud para trazer essa inteligência. Então, a gente fala sobre internet das coisas, tecnologias vestíveis, IPS, isso tudo são tecnologias relativamente novas que são utilizadas para trazer uma segurança maior, no caso do Scud, para dentro da escola. Né? E isso é uma tendência que a gente tem visto em todos os setores. Então, a utilização de aplicativos ou gadgets, né, dispositivos, isso é uma coisa que a gente tem visto e é uma tendência que está aí para ficar em todos os setores. Né? E o Scud embarca nessa exatamente pensando nesse contexto escolar. Como que a gente faz, como que a gente utiliza essa tecnologia para facilitar e trazer de forma inteligente uma melhoria para a rotina e segurança dentro da escola. O Scud, ele traz uma quantidade muito grande de funcionalidades, então eu peço para vocês que fiquem à vontade para me interromper. Willy, inclusive, se você quiser fazer algum comentário no meio, você por favor, fique à vontade. São muitas funcionalidades e, de repente, a gente percebe que tem algumas que chamam um pouco mais de atenção, mais interesse, e surgem algumas dúvidas pontuais, vocês fiquem à vontade aí para perguntar, para me interromper. Perfeito. Vocês estão vendo aqui no slide, apresentei a pulseira. Né? Então, quando a gente fala de Scud, a primeira coisa que a gente pensa é exatamente na pulseira, que é o objeto que fica mais em evidência, né, quando a gente fala do Scud, que é o objeto que as crianças estão utilizando. Então, o que exatamente é isso? Cada aluno recebe uma pulseira dessa. Algumas escolas também podem optar por dar a pulseira para os professores também, tá? Mas, a princípio,
cada aluno recebe uma pulseira dessa, e essa pulseira, ela abre várias portas lá dentro da escola. Tá? Então, a tecnologia dela é uma tecnologia que foi desenvolvida pela Positivo no Brasil, voltada para o ambiente e as peculiaridades da escola brasileira. Tá? E, então, com a pulseira, as escolas conseguem localizar os alunos e professores, no caso da escola que tem essa opção, que opta por deixar os professores, ele consegue fazer a localização das pessoas dentro da escola em qualquer momento. E isso é a base do sistema. A partir daí, a gente gera uma quantidade enorme de inteligência e funcionalidades. Então, a pulseira é um acessório de segurança, que envia essas notificações e alertas em algumas situações. Então, a gente comenta aqui de áreas de risco. Então, se o aluno está dentro de uma área de risco, a escola recebe uma notificação. Eu vou falar mais detalhes sobre isso. A pulseira em si, tá? Ela é uma tecnologia vestível, como eu falei, ela tem esse design moderno, ela é confortável para uso, ela tem várias opções de cores, é a prova da água, e a bateria dela dura pelo menos 1 ano. Então, o aluno vai receber essa pulseira no começo do ano, e ele vai utilizar sem necessidade de nenhum tipo de carga ou troca. Durante o ano inteiro ele vai ter essa pulseira que vai estar funcionando sem parar. O tempo inteiro a pulseira está funcionando sem que o aluno precise fazer nenhum tipo de interação. Isso é um ponto extremamente importante, porque a gente sabe que se a gente depender do aluno carregar a pulseira ou ter que ter algum tipo de manutenção ou troca, isso é um problema. Então, o que a gente faz é realmente deixar essa pulseira funcionando a partir do primeiro dia de aula, e ela vai funcionar sem nenhum tipo de interação até o final do ano. Tá? A base dela a gente fala de internet das coisas, né? Então, ela promove uma integração inteligente entre os sistemas acadêmicos e os sistemas de segurança. E aí é uma questão bem interessante que a gente vai colocar lá na frente. Então, como eu falei, não é só uma questão de segurança, também facilidade da rotina escolar. Tá. Eu vou falar primeiramente sobre segurança, porque realmente é o pilar principal. E quando a gente iniciou o desenvolvimento dessa tecnologia, ela foi motivada exatamente pela percepção que os pais têm da importância da segurança dentro da escola. A gente se baseou em algumas pesquisas que demonstraram que, em primeiro lugar, antes mesmo de qualidade de ensino, localização, qualquer outro fator, a segurança vinha em primeiro lugar. E isso me parece que é realmente bem óbvio, né? Quando o pai deixa a criança dentro da escola, o filho dele dentro da escola, ele espera que a criança esteja lá segura. E a escola, quando recebe esse aluno, ela se responsabiliza por garantir que nada de mal vai acontecer ali naquele momento. Então, ele assume essa responsabilidade, e o Scoot surge como uma ferramenta para auxiliar a escola nesse momento, né? Eu não sei se tem muitas escolas participando, ouvindo, até gostaria de ouvir a opinião de vocês, se vocês realmente acreditam que a escola de vocês faz o suficiente nesse sentido de segurança. Eu tenho acompanhado muito e visito várias escolas, visitei muitas escolas, e não é o tipo de coisa que, obviamente, as escolas saem falando para todos para todo mundo, não é uma coisa extremamente aberta, mas é uma preocupação, e a gente sabe que tem incidentes que acontecem dentro da escola, e a escola tem dificuldade de lidar com isso, exatamente porque não existem ferramentas muito adequadas pensadas nesse ponto. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui de problemas que acontecem, acho que vocês também já sabem bem sobre isso, já sabem falar sobre isso melhor do que eu, mas um aluno que vai embora, ou mesmo aluno que desaparece dentro da escola, o pai chega para buscar o filho para lá, esse tipo de coisa, a gente sabe que acontece. Então, o que o Scoot faz pela segurança? A partir do momento que a gente instala o sistema, tá, e o sistema não é só a pulseira, a gente tem sensores na escola, a gente tem a integração com câmeras, a gente tem a liberação na catraca, a gente tem esses sensores que estão espalhados então para fazer a localização. A partir dessa instalação, a gente conversa com a escola, verifica qual é a necessidade
específica, né, de cada escola. Tem algumas escolas que têm piscina, por exemplo, que normalmente é um ponto de atenção. Tem escolas que têm áreas que não devem ser acessadas por algum tipo de aluno. Então, por exemplo, ensino fundamental não pode entrar na área do ensino médio, né? Tem escolas que têm esse tipo de coisa. Então, a gente faz essa avaliação e gera alguns alertas. Então, no momento em que, por exemplo, um aluno do ensino infantil se aproxima da piscina, que pode ser considerado, né, uma situação de perigo, a escola é notificada. Então, a gente envia a notificação para o inspetor ou quem quer que a escola, né, tenha como responsável dessa questão, e ele vai ter acesso tanto à câmera, imediatamente naquele momento, para o que está acontecendo realmente, quanto ele vai saber quem é o aluno, quando que ele entrou. Se esse tipo de situação começa a acontecer com muita frequência, nosso sistema também faz essa análise. Então, você verifica que no horário do almoço a gente tem uma quantidade muito grande de alunos do infantil próximo da piscina. Então, talvez seja um ponto para você verificar. Então, não é simplesmente a notificação imediata, que obviamente precisa ser tratada, né, naquele momento, mas a gente também começa a tirar a inteligência aí por trás para entender onde que são os pontos da sua escola que podem estar tendo algum tipo de problema de segurança, ou poderiam ter uma melhoria de segurança. Tá? Então, esse mapeamento ele é feito com a escola e pode ser modificado, né, à medida que a gente vai entendendo melhor como é que é o funcionamento, à medida que a escola faz alguma modificação. Então, a gente pode fazer esse tipo, gerar esses alertas. E o alerta de segurança, ele não é só da entrada em um local proibido, como eu comentei. A gente pode ter configurações de tempo de permanência ou reincidência de entrada. Então, a gente percebe que se um aluno vai no banheiro 5 vezes em 1 hora, isso é um ponto de atenção, que talvez não seja tão óbvio, né, para quem está ali acompanhando muitas crianças, mas o sistema consegue ter esse rastreamento e indicar essa criança que talvez esteja com algum problema. Ou mesmo permanecer numa área durante um tempo muito longo, onde ele não deveria, isso também pode gerar alguns alertas. E esses alertas imediatos, eles vão para o inspetor, vão para o diretor, vão para o coordenador, né, quem quer que a escola indique que é o mais adequado. E como eu falei, a gente também utiliza essas informações para gerar um relatório para a escola e apontar quais são os pontos da sua escola que estão tendo uma situação crítica, né? Ou podem ser um potencial de melhoria. Tá? Então, além disso, a gente tem, como eu falei, a localização em tempo real, que isso é um dado também que a gente recebe. Você quer saber onde o aluno João está naquele momento, você pode verificar, abre o sistema, olha, essa informação está disponível somente para o diretor da escola ou para o coordenador, só para pessoas chaves dentro da escola que a gente cria lá os logins durante a instalação. Então, o pai não sabe onde o filho dele está dentro da escola, mas se a direção, a coordenação precisar saber, eles têm essa informação. Além disso, você consegue fazer um rastreamento de todos os locais onde ele passou e com quem que ele esteve naqueles locais. Então, isso também é bem interessante. Não é uma coisa que você faz todo dia, mas no momento que você precisa dessa informação, é vital que você tenha isso de forma rápida e você consiga acessar rapidamente. Então, se você quiser fazer uma análise de algum sinistro que aconteceu dentro da escola, ou eu quero saber qual foi o horário que o aluno entrou, ou o horário que o aluno saiu da escola, eu posso buscar isso e ver, né, no histórico, por onde ele passou, que horas ele saiu. E como eu falei, a gente tem a integração com as câmeras. O sistema Scud não fornece câmeras, mas a gente se integra ao sistema de câmeras que já tem na escola. A gente sabe que, eu diria que todas as escolas têm algum tipo de sistema de câmeras, então a gente faz essa integração. E basicamente, o que é essa integração? É o seguinte, o sistema de câmeras ele é muito interessante, né, você tem a imagem, mas a gente percebe isso em várias entrevistas que a gente teve com escolas, a gente percebe que o sistema dificilmente é utilizado. Raramente alguém vai
acessar o sistema de câmeras para ver alguma imagem, a não ser que tenha alguma coisa muito específica, e ainda assim é uma pessoa que consegue fazer isso dentro da escola, que tem a senha, e que consegue acessar, porque é um sistema difícil de tratar, né? Ele não é um sistema muito ergonômico para você poder fazer esse tipo de acesso. Então, o que o Scoop faz? Ele faz essa integração para que eu consiga, de forma inteligente, buscar imagens. Então, eu recebo ligação de um pai de que o filho dele saiu da escola sem autorização. Digamos que isso tenha acontecido. Eu quero saber com quem que ele saiu. Então, em vez de eu ter que ficar buscando nas câmeras para tentar ver a imagem, eu simplesmente digito o nome do aluno dentro do sistema de estudo, eu vou ver onde ele esteve em todos os momentos, e se eu clicar lá na saída, né, na área saída ou na área catraca, eu clicar ali naquela área por onde ele passou, já vai me trazer a câmera daqueles locais na hora exata em que ele passou. Então, eu consigo muito rapidamente fazer o resgate dessas imagens e ter essa informação de uma forma muito rápida, né, para a gente fazer esse tipo de análise. E isso serve para qualquer área da escola em que você tenha uma câmera. Né? Surgiu alguma informação de uma briga, digamos, na sala de aula. Eu não tenho que ficar buscando para saber o que aconteceu em todas as câmeras. Eu simplesmente vou no horário, né, verifico qual foi o aluno, né, que está dentro dessa ocorrência, clico ali e eu vou trazer a câmera naquele horário. Isso facilita muito, a gente sabe que a gente traz o potencial realmente desse sistema de câmera, esse sistema de imagens, para um patamar que normalmente as escolas não têm, né? Eu comentei no começo que o estudo abre portas, e eu estava querendo falar isso de uma forma bem literal, porque com a pulseira, os alunos vão fazer o acesso à escola. Então, em vez de ele utilizar digital ou crachá, ele utiliza a pulseira. Então, se a escola tiver catracas, a gente faz a integração com o sistema de catraca, e o aluno passa a pulseira e a catraca libera. A partir do momento que o aluno entrou na escola, a escola tendo ou não catracas, o pai é notificado. Então, ele opta por receber ou não esse tipo de notificação, mas no aplicativo ele vai ter o horário que o filho dele entrou na escola e o horário que o filho dele saiu da escola. Então, ele sabe que o aluno está na escola, ele não sabe né, em qual é a área da escola, isso é uma informação que tem só para os diretores ou coordenadores, mas ele sabe que o filho dele está na escola, e isso traz uma segurança maior para o pai, né? Ele fica mais tranquilo sabendo que o filho dele não está lá dentro. E como eu falei, a gente traz inteligência. O que é essa inteligência? A gente sabe que nem todos os pais são iguais, nem todos os alunos são iguais, nem todas as escolas são iguais. Então, o sistema de catraca ele é um sistema muito limitador nesse sentido. Então, você escolhe um modelo e ele certamente não vai atender todas as suas necessidades, ou a necessidade dos pais, no caso. Então, o que acontece? O pai tem o poder de decidir como o filho dele pode entrar e sair da escola. Então, no meu caso, eu tenho um filho de 15 anos, eu quero que ele saia na hora que ele quiser. Ele mora perto da escola, ele quer sair sozinho, ele vai sair. Então, no aplicativo, o pai vai escolher por filho como ele quer que o filho dele tenha essa liberação para sair. Então, eu posso dizer, meu filho pode sair sozinho. Então, a partir do momento que ele passou a pulseira na catraca, ela vai liberar e o aluno vai poder sair. O pai vai ser, obviamente, notificado nesse momento, mas ele não tem nenhum bloqueio. Eu posso optar por só liberar a saída do meu filho se eu estiver próximo da escola. Tá? E eu vou falar um pouco mais para frente aí sobre essa função mais especificamente, mas quando o pai está próximo da escola, a 3 minutos da escola, a catraca é liberada para que o aluno possa sair. E isso é extremamente interessante, isso é uma funcionalidade que só o nosso sistema tem, não tem nenhum outro sistema no mundo que tem esse tipo de liberação. A gente sabe que tem algumas outras empresas que fazem esse tipo de liberação de catraca, mas essa função específica não tem, a gente vê que isso é uma das opções mais utilizadas. E a gente tem uma outra opção, que é o pai só libera o aluno se o pai estiver fisicamente na catraca. Isso é uma coisa que a gente tem em algumas escolas que
o filho só pode sair se o pai estiver na catraca. E como é que a gente sabe que ele está na catraca? O pai tem um crachá e o pai passa o crachá. O crachá não libera a saída. Ele simplesmente abre uma janela de tempo em que o filho dele pode sair, 30 segundos, 1 minuto. Então, o pai chega na catraca, passa o crachá dele e, a partir desse momento, o filho pode sair. Tá? Essa é uma opção para o pai decidir. Então, no aplicativo, ele vai poder decidir como ele quer. Se ele quiser fazer a modificação, se ele quiser que cada filho dele tenha um desses, tem essa possibilidade. E aí, a gente faz isso com a catraca que você tem hoje na sua escola. A gente não tem, é só uma inteligência que a gente adiciona nessa liberação. Então, você não precisa mudar a sua catraca, se você já tiver catraca, você pode fazer isso. E se você não tiver catraca na sua escola e não quiser ter catraca na sua escola, também não tem a necessidade. O pai não vai ter essas opções no aplicativo, mas ele vai continuar recebendo uma notificação. Sempre que o aluno dele entrar ou sair, o filho dele entrar ou sair da escola. Além disso, o pai também, nesse mesmo aplicativo que ele tem, ele também vai poder fazer um aviso de responsável eventual. Então, cada escola tem o seu procedimento, mas no nosso caso a gente tem, a partir do aplicativo, uma forma mais segura, mais rápida, fácil para o pai poder fazer essa autorização. Então, ele vai colocar uma foto da pessoa que vai buscar, o nome, se ele quiser colocar documento, e a data em que essa pessoa está autorizada a retirar o filho dele. Então, se ele tiver essa opção, daí ele só libera a catraca se o inspetor liberar. Tá? Então, ele vai ficar na catraca até que a pessoa que é responsável eventual que o pai autorizou, né, tenha o seu documento checado, a sua foto checada, e para liberar o aluno. Isso, então, é uma forma bem simples, né? O pai não precisa ligar para a escola, não precisa ter uma alteração assim, mais analógica ainda. Você simplesmente abre o seu aplicativo, faz essa liberação e no sistema da escola já vai estar liberado. Então, essa saída da escola é um momento extremamente sensível e é um dos que a gente mais considera nessa questão de segurança, porque realmente é o ponto mais sensível, é o momento que ele entra e sai da escola. Então, o que a gente faz? O sistema Escudo, eu falei que a gente tem vários sensores, vários equipamentos que a gente instala. Um dos equipamentos que a gente vai instalar na sua escola é uma televisão. Essa televisão vai ficar na saída e para que os alunos consigam ver, os pais consigam ver e o inspetor consiga ver. Nessa tela, você vai ter as informações de saída. Uma das coisas que vai aparecer ali é essa questão do responsável eventual. Então, todos os alunos que tiverem um responsável eventual, eles vão estar marcados ali e no momento da saída o inspetor, né, a catraca bloqueia, o inspetor vai poder ver, né, quem é a pessoa, ele libera a catraca, o pai é notificado. Eu vou entrar mais detalhes sobre a questão da segurança na pandemia, vai ser a nossa segunda apresentação, mas o que acontece? Quando a gente pensou em todo esse projeto, todos os estudos que a gente fez, as entrevistas que a gente fez, em nenhum momento surgiu a possibilidade de uma pandemia que fosse fechar as escolas, ou deixar em cima do mundo. Né? Então, não existia, a princípio, essas funcionalidades, mas a gente percebeu rapidamente que o Scud e essa questão de segurança é extremamente importante e a gente poderia agregar muitas coisas, principalmente nesse momento. Então, o que a gente fez? Primeira coisa, a medição da temperatura dos alunos, dos professores, de qualquer pessoa que acessa a escola. Então, junto com a catraca, a gente coloca um medidor de temperatura. Esse medidor de temperatura é um medidor profissional, posso dizer assim. Então, ele é extremamente rápido, extremamente preciso, ele tem um display enorme, ele faz uma notificação. Então, esse medidor de temperatura, ele é um medidor muito mais avançado, melhor do que os que a gente tem de pistolinha hoje. Então, a gente sabe que, de forma precária ainda, as escolas, né, que de certa forma conseguiram abrir, elas estavam utilizando a pistola, então pegava uma pessoa que ficava com a pistolinha, medindo a temperatura de todo mundo, então você já gerava uma aglomeração já na entrada, você tem que fazer uma fila para passar na medição de temperatura, depois uma fila para passar na catraca, e o estudo trouxe uma
trouxe essa facilidade. Então, a gente tem medidores de temperatura extremamente rápidos, que são colocados na catraca. Então, o aluno faz a medida de temperatura, ele pode fazer tanto na testa quanto no pulso, faz a medida de temperatura, passa na catraca, e isso já fica registrado. Então, a gente sabe a medida de temperatura, a gente tem um histórico disso, e não só do aluno. Então, qualquer pessoa que chegue na escola vai poder fazer essa medição. Mesmo que ela, o que a gente vê, por exemplo, na escola que a gente já tem instalado, que mesmo que a pessoa não vai entrar na escola, acaba que ela faz a medição de temperatura. Depois eu vou falar sobre alguns exemplos, aqui passando essa foto como funciona, mas eu vou falar mais em detalhes sobre essa questão específica na segunda parte. Tá. Eu falei sobre entrada e saída. Entrada e saída é onde a gente foca mais nessa parte de segurança. Tá? Então, ele facilita a entrada, facilita a saída, porque a gente tem esses métodos. E uma das coisas que a gente faz é a funcionalidade que a gente chama de Proindo. O Proindo é o seguinte: o pai, no aplicativo dele, ele avisa que está indo buscar o seu filho. Tá? E a partir do momento que o pai, no aplicativo, avisa que está indo, a gente faz o rastreamento de quanto tempo ele vai demorar para chegar na escola. Então, eu vou sair agora, vou buscar meu filho na escola, eu aviso, e a escola é notificada. Então, em 17 minutos, o pai do João vai chegar. E a gente vai fazendo essa atualização. Isso fica disponível para a escola em dashboard e naquela televisão que eu falei que a gente coloca na saída. Então, a gente organiza a chegada dos pais ali naquela tela. Então, os pais que estão mais próximos da escola ficam mais em cima, e isso é ordenado. Então, sem que a escola precise ficar no microfone, aquela gritaria, chegou o pai de não sei quem, você já tem ali essa informação. Então, o aluno já tem muito claramente, ele sabe, meu pai vai chegar em 5 minutos, me arrumar, ou meu pai vai chegar daqui a meia hora, então não posso ir brincar. E uma das coisas que eu acho que é a mais interessante de todo do estudo é o momento em que o pai está a 1 minuto da escola, a professora vibra. Então, o aluno sabe que o pai dele está chegando. Então, a partir do momento que a pulseira vibrou, ele já corre para a saída, porque ele sabe que o pai dele está chegando. Isso evita aglomerações, isso agiliza, facilita a saída, e os alunos ficam muito motivados a utilizar isso, porque eles sabem que ele pode estar brincando no pátio, ele pode estar conversando com o amigo dele, e não precisa ficar lá na saída, esperando o pai dele chegar, porque ele sabe que no momento que o pai dele estiver próximo da escola, o pai dele vai ajudar. Tá? Então, tudo isso, todas essas informações, elas são apresentadas na tela da televisão na saída. A escola vai se organizando, então ela consegue, a gente sabe a localização do aluno, a gente sabe se ele está próximo ou não da saída, isso é um indicativo para o inspetor que está lá na saída organizando, saber se ele precisa fazer algum tipo de atuação, ou se o aluno já está ali na saída e não precisa fazer nada. O pai dele está chegando, o aluno já está ali na saída, não tem muito o que ser feito. Mas ele já consegue organizar. Isso a gente percebe que faz uma diferença enorme na saída, na qualidade de vida até dos pais, que não precisam ficar naquele tumulto, né? Então, ele sabe que a partir do momento que ele estiver chegando, o filho dele vai saber e vai se mobilizar para sair. A gente diminui as filas de carros na saída, isso não é só uma coisa, não é um problema só para a escola, a gente sabe que em algumas cidades isso é um problema sério para o trânsito, né, naquela região. Então, isso é uma funcionalidade bem interessante, funciona muito bem. Agora eu vou falar um pouco sobre, eu comentei essa parte de segurança, eu vou falar um pouco sobre a rotina escolar. Né? Então, você já deve ter percebido, né, que como a gente tem a localização dos alunos, uma das coisas que a gente pode fazer muito facilmente é a chamada automática. Então, se a gente sabe que o aluno está dentro da sala de aula, a gente não precisa que o professor gaste tempo, né, o esforço da aula dele para fazer a chamada. A partir do momento que o professor, que também vai utilizar o mesmo aplicativo que o pai utiliza, né, ele faz o login, ele tem a chamada já previamente preenchida para ele. Então, ele já sabe todos os alunos que estão dentro da sala de aula já vem preenchido com presente, e os que não estão, daí ele pode... Aí ele tem, lógico, autonomia para dar a presença ou dar a falta. Isso é uma coisa interessante, que a gente percebe que
A gente teve escolas que utilizaram essa funcionalidade até durante esse momento aí de pandemia, no ano passado. Mesmo sem os alunos na escola, eles continuaram utilizando o aplicativo, porque ele é muito simples. Você abre, você já tem a sua lista das suas aulas, você abriu ali, você vai dando a presença e isso já é integrado automaticamente no sistema acadêmico. Então, ele não precisa preencher isso novamente depois. E uma outra coisa que é interessante é você ter um rastreamento para você saber se o aluno estava efetivamente na sala de aula ou não. Isso não era uma coisa que a gente imaginava que no momento que a gente desenvolveu, mas a gente sabe que com o retorno aí das aulas e retorno de aulas híbridas, a gente vai ter alunos que estão fisicamente dentro da sala de aula e tem alunos que vão estar remotamente. E com essa chamada automática, a gente consegue depois rastrear e saber o aluno estava na sala de aula ou ele estava presente porque ele estava remoto. Né? Então, isso a gente tem até esse rastreamento depois. Sempre que o professor fizer alguma modificação, ela fica marcada de uma coisinha diferente. Então, ele sabe que foi feita, o aluno estava remoto. Então, isso ajuda os professores, obviamente, eles gostam dessa funcionalidade, porque eles não gastam tempo. A gente fez vários estudos com relação a isso, né, o tempo que o professor gasta para chamar, etc. Então, não só dentro da sala de aula, né, depois para corrigir a rasura lá da folhinha e tal. E a chamada, ela não é só a presença, né, também tem o conteúdo. Então, no momento que o professor preenche o conteúdo, isso já é sincronizado com o sistema acadêmico, então ele não precisa depois da aula ficar fazendo preenchimento. Falando dessa questão dos professores, eu queria falar para vocês do quiz. O quiz também é muito interessante, porque é uma das funcionalidades que atrai os alunos a quererem utilizar a pulseira. Como é que funciona? O professor, com um computador que tem acesso ali à rede da escola, ou mesmo nesse aplicativo que ele utiliza para fazer a chamada, ele pode propor um quiz ou uma enquete. Né? Isso são dinâmicas que o professor faz dentro da sala de aula, e quando ele propõe isso, o aluno vai utilizar o botão que tem aqui na pulseira. Vocês conseguem ver que tem o botão. E ele apertando esse botão, vão ter as opções A, B, C, D, e ele vai poder selecionar. Ele aperta o botão, seleciona a próxima. Então, o professor coloca lá uma dinâmica na sala. Isso a gente viu sendo utilizado bastante agora nesse retorno. Os professores, eles têm uma ideia de como que os alunos acompanharam as aulas, né, enquanto eles estavam em casa. Ele consegue muito rapidamente, não, né, 2, 3, 4 questões que ele coloca, ele já consegue ter uma ideia de quem conseguiu acompanhar, quem não conseguiu, e dar um direcionamento para a aula dele. Então, isso é bem interessante, a partir do momento que o aluno clicou na pulseira e votou na opção, imediatamente o professor já tem essas respostas também no aplicativo. Então, ele pode utilizar isso para, como eu falei, né, fazer só uma medida na temperatura, saber se os alunos estão acompanhando ou não, se ele quiser fazer algum tipo de votação, se alunos querem ter aula em grupo, quer aula individual, ou, né, qualquer coisa que ele queira fazer ali naquele momento, ele faz com isso. Se ele quiser fazer alguma prova, algum tipo de atividade valendo nota, essas perguntas podem ser gravadas antes, então ele vai fazer para várias turmas, ele grava essas perguntas, e isso fica registrado depois, ele também pode tirar relatórios de como cada um respondeu. Né? Isso é bem interessante, os professores acham isso legal, e principalmente os alunos. Então, a gente vê que os alunos, eu vou falar um pouquinho também sobre essas experiências que a gente teve em outras escolas, mas os alunos não querem deixar de trazer a pulseira, e eles ficam muito chateados se, por exemplo, ele faltou naquele dia e o professor fez um quiz. Ele não pode utilizar a pulseira. Então, é uma das motivações para utilizar. E isso foi uma coisa que a gente pensou muito. Era uma preocupação enorme que a gente tinha no começo do projeto, se os alunos iam ter alguma resistência em utilizar a pulseira. Então, a gente pensou em muitas coisas de como fazer para que os alunos queiram realmente utilizar. Acabou que não foi um problema, mas uma das coisas que a gente pensou acabou sendo essa questão da cantina. Então, é bem interessante. Os alunos já entendem isso imediatamente.
E é uma coisa que a gente imagina que ia ter uma certa curva de aprendizagem e acabou que os alunos, efetivamente, não precisam disso, eles já têm já gravado, já estão acostumados, né, com esse tipo de coisa, então eles não precisam de um minuto para aprender como é que funciona. Então, como é que é o procedimento? Os pais, no aplicativo que eles usam para autorizar a saída, para fazer o pedido, para verificar as notificações, ele também pode utilizar para fazer a colocação de créditos na cantina. Então, ele utiliza o aplicativo, coloca o cartão de crédito dele e coloca o valor para o filho dele. A partir do momento que ele faz isso, imediatamente o valor está disponível para o aluno utilizar na cantina. Então, a gente instala tokens na escola, dependendo do tamanho da cantina ou da quantidade de alunos, a gente instala 2 ou vários tokens, e os alunos aproximam a pulseira, aparece o menu, eles selecionam, faz o pedido, e daí a cantina já é notificada, a gente coloca um token também um tablet na cantina, e eles recebem os pedidos ali e eles conseguem, então, entregar. Existe uma interação menor com o atendente, não existe troca de dinheiro, então, também é uma das questões que a gente traz aí para esse retorno depois da pandemia. Agora, e uma coisa que é interessante também é o seguinte: os pais não sabem o que o filho está comendo, e muitas vezes eles não sabem nem o que tem disponível para o filho dele comer. E com o aplicativo a gente muda isso. O pai acessa o aplicativo dele e ele tem todo o cardápio da cantina, ele tem o histórico do que o filho dele comeu e ele tem a possibilidade de bloquear algum produto. Então, a gente volta naquela questão que eu falei de segurança. Então, o meu filho tem uma alergia a amendoim, ou ele é intolerante a alguma coisa. Eu bloqueio esses produtos que eu acho que ele não deveria consumir, e quando o aluno vai fazer o pedido dele, já esse produto nem aparece. Então, ele não tem nem a possibilidade de querer comprar aquele produto. Isso né, em alguns casos que a gente tem alergias muito sérias, coisa assim, isso é importante, interessante. E o pai tem acesso a todo o cardápio da cantina. Então, ele sabe o que o filho dele tem disponível para comer. Então, serve também como uma educação, o filho dele, né? O pai sabendo o que foi que o filho dele comeu, se o filho dele só comprou chocolate todo dia na semana, talvez ele tenha uma conversa para falar, né, olha, a gente tem fruta, a gente tem alguma outra coisa que a gente possa, né, oferecer. Tem essa questão também da educação financeira, então o aluno também está acostumado, se acostuma, né, a ter um saldo na cantina, como se ele tivesse um cartão de crédito ali, que ele tem, então, essa disponibilidade, o dinheiro que ele vai poder organizando, para poder gastar durante o mês. O pai, obviamente, vai poder colocar alguns limites, então, se o pai quiser, por exemplo, o filho dele não pode gastar mais do que R$10 por dia, menos na sexta-feira ele pode gastar 20 porque ele fica de tarde. Então, isso são coisas que o pai tem disponível no aplicativo, ele tem toda a autonomia ali para poder gerenciar isso, mas a gente sabe que a educação sempre é mais interessante. Então, em vez de ele simplesmente bloquear, né, dar essa oportunidade de poder aprender a utilizar e ter esses limites, né? Então, isso é uma coisa que a gente percebe, né, dentro da experiência que a gente teve com algumas cantinas. A gente tem do lado da cantina extremamente positivo. Então, todo o retorno que a gente teve da cantina sempre foi muito positivo, porque eles têm... Primeiro é o fluxo de caixa positivo, então, né, a gente percebe que tem muitas cantinas que acabam fazendo o famoso fiado, né, e isso sempre gera problemas, nunca dá certo. Mas a cantina, em vez de ele estar sempre com saldo negativo, ele está sempre com saldo positivo, isso é muito interessante. Ele não tem também disputas, né? Então, se o filho dele comeu 3 salgados naquele dia, o pai está acompanhando isso naquele momento, ele não vai ter que, né, falar sobre isso um mês depois, falar, não, eu fiz um top 3 pontinhos no dia. Aí sabe que esse tipo de coisa acontece. Então, no caso da cantina, do ponto de vista da cantina, isso também é super interessante. Eles têm um apoio enorme em relação a essa funcionalidade. E como eu falei anteriormente, o aluno, ele
ele não esquece a pulseira dele, no caso, porque senão o dinheiro dele está ali, ele não empresta a pulseira dele para o amigo, ele não deixa, né, na bolsa, porque ele sempre está utilizando, porque ele sabe que ele tem essa funcionalidade, né? Ele usa para entrar na escola, ele usa para fazer o quiz, ele usa para fazer a chamada, e ele usa o dinheiro dele na cantina. Então, se torna uma parte importante, né, do dia a dia dele. Como eu falei, a gente instalou esse sistema em várias escolas, e a primeira escola que a gente instalou foi a Marco Falcão, em Manaus. E o desenvolvimento desse produto foi feito em grande parte em Manaus, né? A maior parte da equipe estava lá, e a gente acompanhou muito de perto a Marco Falcão. Então, desde 2017 a gente está desenvolvendo esse produto, e desde 2018 a gente tem ele instalado lá na Marco Falcão. E a gente teve várias experiências e várias questões que a gente acabou descobrindo lá. Uma das coisas que muitas vezes, eu acho que sempre acabam perguntando, é em relação a essa objeção que os alunos têm de utilizar, né? Meu pai vai estar me acompanhando, eu vou estar sendo rastreado, esse tipo de questão sempre vem à tona do lado das escolas, né? E isso foi uma coisa que a gente percebeu no Mais Falcão, depois, com todas as escolas que a gente colocou, que não existe isso. Não existe objeção por parte dos alunos, ou se existe, é muito pequena, assim, muito pontual de alguns alunos, né, do ensino médio, mas é uma coisa que a gente não vê. O que a gente percebe é que os alunos querem utilizar a pulseira, eles gostam de utilizar a pulseira, eles querem ter cores diferentes, eles querem levar para poder fazer quiz, querem utilizar na cantina, porque eles já estão acostumados com esse tipo de equipamento, né? Então, assim, objeção por parte dos alunos, não vimos. O que a gente percebe é que alguns pais têm objeção, mas também, assim, muito pontual. Difícil a gente vê algum pai falando alguma coisa contra a utilização da pulseira, né? Outra experiência que a gente teve muito interessante na Marco Falcão foi essa questão da cantina, como eu falei. Lá, o que a gente percebeu é assim, a gente fez várias medidas de utilização da cantina e o que acontecia? Muitos alunos acabavam não utilizando a cantina porque eles perdiam quase o tempo todo do intervalo na fila. E o que a gente mediu é que cada atendimento demorava entre 39 e 45 segundos. E eu acho que isso é específico, depois a gente fez em outras escolas, não foi tão alto esse número, mas é específico dessa escola, porque a atendente, a dona da cantina, extremamente simpática, conhecia todos os alunos, conhecia todos os pais dos alunos, então toda a venda que ela fazia era uma atualização, era uma conversa, e isso acabava segurando um pouco a fila. A gente percebeu que isso era um impacto enorme para a criança, porque ele não queria perder o tempo ali na fila. Então, eles estavam super empolgados e eles utilizavam muito o totem, porque no totem é incrível, mas a nossa medida foi 9 segundos, do tempo em que ele chega na frente do totem até ele finalizar o pedido. Então, ele passou a pulseira, ele digitou o que ele quer, confirmou e enviou o cartão. Ele já sabe o que ele quer, ele sabe onde está no menu, então é extremamente rápido e isso, um token, ele acaba substituindo várias atendentes. Então, isso faz uma diferença enorme, né, na rotina da criança e para a escola, para a cantina também, né, tem uma utilização maior do seu serviço. Depois eu vou entrar nesse detalhe também aí da pandemia, acho que isso é bem importante a gente falar, mas na próxima rodada acho que a gente pode falar em mais detalhes. Outra questão que eu comentei também superficialmente é a questão do quiz. Na experiência que a gente teve no Marco Falcão, a questão do quiz foi super bem recebida. Tanto pelos professores, a gente tinha até uma preocupação, né, de que os professores têm alguma certa dificuldade de utilizar, mas não percebemos isso. E os alunos, eles extremamente empolgados de poder utilizar e fazer a rotação com a pulseira, né? Aconteceu o caso que tinha aluno se não me engano, era ensino médio, não lembro qual idade que era, mas a menina tinha esquecido a pulseira no dia que a gente estava fazendo o teste do quiz.
ela chorou, achou que foi um absurdo ela não poder participar, a gente teve que conseguir uma outra pulseira para poder fazer, porque ela queria de qualquer jeito poder fazer isso, para ela era super importante. E a gente, né, não imaginava que isso seria, assim, ia ser tão, ia atrair tanto. Com relação a essa experiência do Marco Falcão, outra questão que a gente percebeu é que o sistema ele envolve muitas pessoas. Então, a gente tem desde o guardinha, inspetor, que faz a saída, coordenador, aluno, pai, direção, professores, tem uma quantidade muito grande de pessoas que estão envolvidas dentro desse processo e que acabam tendo a sua rotina, de certa forma, impactada pelas funcionalidades do estudo. E a gente percebe que quando a gente coloca tudo de uma vez, tem uma certa dificuldade. Então, dos aprendizados que a gente teve realmente é fazer as coisas aos poucos, né, introduzir uma funcionalidade de cada vez e deixando as pessoas aprenderem e se familiarizando com aquilo. Né? Os pais, em grande parte, estão acostumados a utilizar aplicativo, fazer login, fazer as coisas, mas ainda assim a gente também tem algumas dificuldades, então também são coisas que a gente teve aí para melhorar e que a gente tem trabalhado com tutoriais e com a equipe de atendimento para facilitar também. Outro depoimento que a gente tem aqui do Edu, do ICE em Cuiabá. Eles tiveram uma campanha muito forte de marketing voltada no estudo, e isso trouxe resultados enormes na matrícula. Então, eles perceberam que eles tiveram um aumento de 30% de matrícula no passado, e eles perceberam que grande parte das pessoas que vinham para conhecer a escola, para a escola, mencionavam o estudo. Então, isso para a gente também foi um resultado muito importante. William, eu não sei se você quer fazer algum comentário. A minha apresentação basicamente era isso. Como eu comentei, eu vou entrar em mais detalhes sobre os impactos que essas funcionalidades têm no retorno à aula híbrida e como que a gente faz para fazer esse retorno de uma forma mais segura, mas um apanhado geral das funcionalidades é essa. Ah, sim, com certeza. Pessoal, caso vocês tenham alguma pergunta para estar trazendo para o Rafael, fiquem à vontade aqui no chat, tá? Rafael, realmente dá para ver a amplitude do Scud, é uma pulseira e o tanto de coisa que está envolvida, né? É legal porque não se resume somente à parte pedagógica, você tem a opção do quiz, né? Essa questão de trazer uma riqueza tecnológica para os alunos terem essa experiência é algo sensacional, muito legal. E além disso, o cuidado e a segurança da instituição também, né? O que acaba envolvendo a parte pedagógica também, porque o que a gente mais tem que prezar, a gente já prezava muito isso antes, mas agora muito mais é a segurança dos nossos alunos, né? Então, muito legal o formato como o Scud propõe isso, né? E os cases também, porque como é algo muito novo, não é algo que a gente que tenha no mercado, por exemplo, que a gente consiga comparar com outras soluções, né? Você consegue pensar, sei lá, naqueles celulares que vêm com a pulseira de relógio também, né? Mas não um caráter tão pedagógico voltado para instituições de ensino. Mas com base nos cases, a gente vê que esse susto ele pode ser superado, né? Porque realmente quando chega no público, chega no aluno, né? A pessoa que é quem está experimentando isso de fato, vê que é bem significativo. Então, a proposta do Scud é muito legal, pessoal. Aí deu para ver que tem muita coisa que dá para acrescentar bastante nas instituições de ensino. E claro que o Rafael deu um apanhado bem geral aqui para a gente, mas a gente sempre fala aqui nos webinars. Se vocês quiserem saber mais a fundo ainda, a gente vai ter a nossa segunda rodada, mas se vocês querem mais informações, a nossa equipe de consultores está plenamente à disposição. Depois do formulário aqui do webinar, tem um campo lá para comentários que vocês podem colocar, quero saber mais sobre o Scud, né? E a gente vai conversando nesse sentido. Tem um comentário aqui, Rafael. Você queria falar uma coisa antes? Pode ser? Ah, beleza. Temos o seguinte comentário da Maria da Penha. Quando o responsável adquire a pulseira, é como se fosse uma compra, ou seja, é dele?
Uhum. Isso é importante. Eu acabei não comentando essas questões comerciais, e a gente pode entrar em mais detalhes sobre isso também com o consultor, como ele comentou, mas existem alguns formatos, tá? A escola tem essa opção. A gente pode ter um modelo de comodar, em que a pulseira ela é um ativo da Positivo, que é entregue de forma gratuita, né, para a escola. Então, o equipamento ele é positivo, ele é um ativo nosso que precisa retornar. Tá? Nesse caso, a pulseira precisa voltar. No, e existe o formato da venda. No formato da venda, a gente tem as escolas que fazem a compra e não repassam esse valor para o pai. E tem as escolas, que eu acho que é mais comum, a escola que faz a compra da pulseira e repassa esse valor para o pai. Na maioria dos casos, eles colocam uma pequena margem, né, em cima e repassam essa venda para o pai. Nesse caso, sim, a pulseira é dele. Se no meio do ano ele mudou de cidade, vai para outro lugar, ele leva a pulseira embora. Tá? A gente tem sempre uma questão de cuidado nesse sentido de descarte. Então, existe a possibilidade de retorno. A gente incentiva que a pulseira seja retornada para positivo, para que a gente faça o descarte correto. Mas não é obrigatório. Obviamente, a pulseira ele comprou dele. Isso aí. Eu estava até lembrando, Rafael, eu estava mexendo com umas coisas essa semana aqui no meu quarto, na reforma e Uhum. tudo mais. Eu encontrei a primeira pulseira do Scud. Quando estavam lá no É, processo de teste e tudo mais, estava aqui guardadinho. Ela, como evoluiu, então, né? Porque era proposta, o quanto cresceu, o tanto de coisa que realmente. não, a gente teve algumas propostas de hardware. O hardware é uma coisa muito difícil de desenvolver, você sabe bem disso, né? Eu acompanhei desde o começo, tá? Não é fácil, é um processo longo, claro, de desenvolver. A nossa primeira versão, ela era um pouquinho mais simples do que a gente tem hoje. Hoje ela está uma pessoa bem mais robusta. Mas aquela primeira foi muito importante para mim. Ela tem um valor sentimental enorme. Ah, com certeza, para todo mundo. Eu Eu guardo lembro com Let's carinho Go as de primeiras versões. 2018, né? Que teve a apresentação, todo Isso, mundo com a pulseira. Nossa, foi bem isso. legal. Exatamente. Bem legal. Eu achei importante, Billy, que você comentou, até queria fazer uma parte aqui sobre isso, a questão da inovação. Isso é muito importante a gente falar sobre isso, porque de todas as escolas que fizeram contratação do estúdio, a gente percebe que é lógico que as funcionalidades são, são importantes, eles têm desafios que precisam ser endereçados, né, nessa questão de segurança, funcionalidade e tal, mas uma das coisas que é mais importante é exatamente essa demonstração de que a escola é inovadora. Você tem um produto físico que você mostra, a pulseira, né? A nossa escola tem. E isso é uma coisa assim que a gente vê, as escolas têm uma preocupação enorme de ter a concorrência dela. Né? Então, eu tenho o estúdio, meu vizinho não tem. Né? Eu estou inovando, eu tenho para mostrar para vocês isso. Então, essa parte de inovação também é muito importante. Com certeza, isso aí. Bom, Rafael, vamos dar um intervalinho então rapidinho aqui, pessoal. Eu vejo que já tem mais gente que entrou aqui na sala. Sejam bem-vindos. Nós tivemos a primeira rodada do Scud, dando uma introdução sobre a solução. O Rafael passou aí pelas funções. Nós vamos retomar daqui a pouco a discussão sobre o Scud, tá? Então, quem perdeu não precisa se preocupar. Primeiro que o Rafael pode fazer uma breve retomada também nesse caso ali rapidinho Tá? sem problema nenhum, mas também nós teremos a gravação posteriormente do momento, tá bom? Então, se você perdeu ali o primeiro e quer saber mais, não vai ter uma perda se você continuar aqui, porque o assunto é outro, mas do Scud ainda, né? Porém, vai ser muito legal ter a participação de vocês que aqui estão entrando agora. E quem estava na sala, a gente pede que continue aí, que vem muitas outras coisas legais, tá? Então, nessa mesma sala, vamos dar um intervalinho aí de 3 minutos para quem já estava acompanhando a gente para tomar uma água. O Rafael também respirar um pouquinho aí, tomar uma água também. Eu estarei aqui acompanhando nesse momento. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram trazer aqui no chat, por favor, tá bom, pessoal? Rafael, daqui 3 minutinhos você pode voltar aqui com a gente já
e a gente Ok. começa a segunda rodada, tá bom? Tá bom, obrigado. Imagina. Deixa eu colocar aqui a nossa apresentação. E, enfim, pessoal, também relembrando, importante algumas informações para quem está participando aqui com a gente desde a primeira rodada e vai ficar na segunda rodada, vale o certificado de 2 horas, né? Quem está entrando agora com a gente, certificado de 1 hora. Também no final, e o mesmo vale para quem só ficar na primeira rodada e não na segunda rodada, né? E o mesmo vale com relação a, a avaliação, tá bom? Então, no final do evento, eu vou estar mandando a ficha de avaliação aqui, o que vocês acharam do webinar, mas quem entrou aqui e preencheu o Zoom vai estar recebendo em até 48 horas, o certificado de participação, tá bom? Perguntas que vocês tenham, questões, aqui eu tô já vendo o chat, tá? E fiquem à vontade. Bom, já vamos voltar aqui então, só esperar o retorno do Rafael, tá, pessoal? Então, para quem está chegando novamente aqui, sejam bem-vindos. Vamos entrar na segunda rodada da nossa maratona de cultura digital e vamos aguardar aqui o retorno do Rafael. Estamos de volta então, né? Rafael, antes de você começar, ficou uma pergunta ainda da primeira rodada aqui, ó, referente se poderia ocorrer de uma criança trocar a pulseira com outra e como que a escola poderia saber caso isso acontecesse? A gente não teve nenhum caso, mas obviamente é possível, né? As crianças podem fazer a troca. O que acontece é assim, as pulseiras, elas são identificadas, tá? Elas têm uma etiqueta, como o nome do adulto, e então você conseguiria facilmente ver. No momento que você passa na catraca, você passa na cantina, ou você passa num leitor que a gente também providencia, você tem as informações de quem aquela pulseira pertence. Então, se por acaso acontecer de ter uma troca, e essa troca ela foi involuntária, a gente consegue identificar já na catraca. Passou na catraca, ele já vai ver que o nome dele não é aquele, ou quando ele passar na cantina. Ou outra coisa que pode acontecer, nesse caso de ser involuntário, tá? Por acaso derrubou a pulseira, pôs na mão do outro, a gente sabe que isso acontece na escola. O professor também conseguiria identificar isso se, por exemplo, forem alunos de turmas diferentes. Então, eu vejo que o João está dentro da sala, mas ele está dando como falta aqui na minha listagem. Né? Então, alguma coisa está acontecendo errado. Ou o contrário, né?
ele aparece na lista, mas não está presente, por exemplo. Isso, exatamente. Daí a gente poderia identificar que ele está. Agora, se voluntariamente eles quiserem de alguma forma burlar o sistema e entregar a pulseira para o amigo dele, é possível, é possível. O amigo ficar com duas pulseiras, é possível. Ele sabe que as crianças têm essa criatividade aí, né? Uma das coisas que a gente tinha como premissa a partir do momento que a gente coloca a pulseira na escola, a primeira coisa que a gente imagina que as crianças vão querer fazer é de alguma forma burlar. Então, a gente tentou trazer essas questões. Como eu comentei, uma das questões importantes é a cantina. Então, eu, como aluno, não vou entregar a minha pulseira que tem o dinheiro da cantina para o meu amigo. Né? Então, é uma coisa que a gente não teve nenhum registro nesse sentido. Mas é uma preocupação, certamente é possível acontecer. E, Rafael, eu acho que é uma coisa muito cultural também, né? Essa questão, não tiveram casos reportados, pelo menos para você, mas se acontecesse, é algo que a escola tem a oportunidade para estar trazendo no caso, esse tipo de discussão para a comunidade, né? Sobre a questão de responsabilidades e tudo mais, eu acho que é bem válido. E tem outras questões que a pulseira não é só a forma de identificação, mas tem até como você fazer a questão dos quiz ali. Isso vai impactar para o aluno, né? Então, são vários fatores que podem ser tratados na instituição e se porventura acontecesse, seria bem interessante, né? Então, por isso que tem essa proximidade bem legal nossa com as escolas que já possuem Scud, né? Até porque, como é uma solução bem recente nesse sentido de estar já funcionando e tudo mais, já ter escolas que possuem ela, né? A gente tem acompanhamento bem de perto para ver como que está sendo essas reações, né? Então, caso alguma escola que está participando aqui com a gente venha a ter algum dia, e se algo do tipo possa aparecer, vai ser bem interessante como estudo aí para a gente e ver sempre uma forma de inovar a solução, né? Porque todas as soluções educacionais passam por atualizações e novidades sempre acabam presentes ao redor delas, certo? Vamos então passar. Opa, desculpa, pode continuar. Não, é isso aí. Beleza? Então vamos então passar para a nossa segunda rodada referente ao Scud. A gente continua aqui com o Rafael. Para quem não viu a apresentação dele inicialmente, o Rafael ele é gerente de produto aqui na tecnologia educacional e coordenador do Scud, né? E inicialmente nós havíamos feito uma introdução sobre o Scud, as suas funcionalidades, a presença na instituição, as premissas ali dele, né? E agora a gente vai passar pelo Scud e o retorno seguro das aulas, né? Como que o Scud pode acompanhar as instituições nesse sentido. Então, Rafael, passo novamente a fala para você. Estou aqui nos bastidores e precisando é só chamar. Ok, obrigado, Will. Então, boa tarde para... Eu não sei, antes, Will, só queria perguntar para se ficou claro para a Maria que realmente a questão. Ela fez a pergunta, não sei se ficou alguma dúvida. Sim, ela mandou um valeu aqui para a gente. Tudo certo. Tá. Então, boa tarde para quem entrou agora. E, como ele falou, eu sou o gerente de produto do Scud. Eu fui eu participei desde o começo, então ajudei a realizar as funcionalidades. É um produto que a gente tem muito orgulho. Eu realmente fico muito animado de poder falar sobre o Scud. E como eu comentei, quando a gente começou a pensar sobre o Scud, não existia, em nenhum momento a gente imaginou que poderia acontecer uma situação como a gente tem hoje. E eu vou fazer o seguinte. Rafael, acho que você viu aqui o comentário, né? Eu vi, eu não sei se para você está baixo. Aqui é que o meu volume eu sempre deixo ele um pouquinho mais alto, né? Foi a Nádia que mandou pra gente, pessoal. Mais alguém tá tendo dificuldade em ouvir o Rafael? Pra gente até fazer um comparativo aqui e ver se pode ser só no computador dela ou se é de um modo geral para o pessoal. Agora ficou bem baixo, realmente. Alô? Falei de volta. Alô, testando, alô. Melhorou?
Acho que agora está um pouquinho melhor, Rafael. Se porventura ficar um pouco ruim de volta ali, a gente vai avisando. Nádia, obrigado por reportar aqui para a gente. Se porventura você não entender novamente ali alguma coisa que ele estiver falando, por favor, compartilha com a gente que nós fazemos os testes novamente, tá bom? Tá, eu vou tentar falar um pouquinho mais alto. Então, tá, eu estava falando sobre o desenvolvimento e as ideias que a gente tinha inicialmente sobre o produto, e sim, como eu comentei na primeira apresentação, a gente não imaginava, eu acho que ninguém imaginava que a gente estaria numa situação como essa. E logo que a gente teve realmente a ciência de que as aulas não iam retornar imediatamente, que a gente teria um período mais longo do que a gente gostaria de aulas remotas, e a gente sabia que o retorno seria híbrido, né? A solução da pandemia não era uma coisa que estava dentro do nosso dentro de um a gente não tinha essa visão clara, né, de quando a gente teria a solução. E acho que ainda hoje a gente tem essa dúvida, né? É uma das coisas que a gente tem visto, né, em todas as escolas, é essa preocupação de como vão ficar, né? Quando realmente as coisas vão voltar ao normal, né? Se a gente pode falar dessa forma. Mas o que a gente sabe é que esse retorno híbrido, ele traz vários desafios, e eu acho que a Ana Paula colocou isso de uma forma bem importante durante a manhã. Eu acompanhei a apresentação dela, ela falou, né, sobre várias das soluções que a gente tem para esse retorno de aulas híbridas, e eu gostaria de trazer, junto com essa questão toda pedagógica, a gente precisa pensar na segurança. Existem, lógico, todos os protocolos que têm que ser seguidos, mas a gente precisa de ferramentas, e a escola precisa garantir que eles têm uma segurança realmente de que vai estar todo mundo, todas as pessoas que estão dentro da escola vão estar seguindo as recomendações e se preparando da melhor forma possível. Como é que a gente faz isso? Então, como eu falei, o Scud, ele consegue ter a localização das pessoas dentro da escola. E uma das preocupações que a gente tem nesse caso de Covid dentro da escola é aglomerações. Então, a recomendação principal é evitar aglomerações. Então, a gente tem limite de pessoas dentro de uma sala para que a gente tenha o distanciamento adequado. A gente tem as áreas comuns da escola, que também precisam estar sendo monitoradas, e com o Scud a gente consegue fazer isso. O que acontece? Eu comentei que a gente tem vários alertas que são gerados dentro da escola. Se um aluno chega numa área proibida, se ele fica muito tempo dentro do banheiro, etc. Um dos alertas que a gente gerou agora recentemente é exatamente o alerta de aglomeração. Então, se a gente tiver uma quantidade maior de pessoas do que o recomendado para aquela sala de aula, é gerado um alerta. Tá? E a gente pode fazer uma atuação imediata, né? Um inspetor, alguém né, atua diretamente naquela área para dizer, olha, pessoal, vocês estão ultrapassando o limite. Lógico, é uma coisa que pode ser feita, mas eu acho que o mais interessante aí é a gente poder analisar e entender como é feito a ocupação das áreas dentro da escola. Né? Quais são as áreas que estão sendo superutilizadas? Quais são as áreas que estão sendo subutilizadas? Isso já era uma informação que a gente tinha anteriormente, mas nesse momento a gente consegue fazer isso de uma forma mais pontual e poder dizer para a escola o seguinte: a sua sala 3 ela está constantemente sendo superutilizada. Ou uma área comum, né? Você tem a cantina. A cantina, num horário de 10h30 a 10h45, você tem uma superutilização. Né? Vamos fazer uma revisão na sua escala de intervalos para tentar ajeitar isso. Ou um banheiro nunca é utilizado. Em contrapartida, você tem um outro banheiro que está sempre com mais gente do que deveria. Esse tipo de análise, ele
ele é muito efetivo no começo, né? Você vê quando as pessoas estão com isso na cabeça, logo, né, quando tiver o retorno das aulas, vai ter alguém preocupado com isso, tá? Mas passa uma semana, passa 2 semanas, a gente sabe que dificilmente você vai conseguir manter essa preocupação. E isso é uma coisa muito interessante da tecnologia, né? Ele não cansa. Então, sempre que você tiver uma área que estiver sendo superutilizada, tá? Qualquer que seja o horário, você vai ter essa informação. E isso, à medida que o tempo vai passando, você consegue estar sempre tendo esse relatório que vai te ajudar a manter a escola segura. Tá? Então, do ponto de vista de localização e esse alerta de aglomeração, isso é muito importante para a gente. Tá? E como eu falei, não é só uma questão imediata de você poder atuar imediatamente e falar, pessoal, tá super utilizado, mas você poder ter uma visão de como a sua escola está sendo utilizada e como você pode utilizar melhor os espaços. Tá? E isso vale tanto para aglomeração quanto para salas subutilizadas. Uma das coisas que a gente consegue perceber, e isso a gente já tinha, essa informação é um dos relatórios que a gente consegue gerar também, só para vocês terem como exemplo, a gente percebe que no horário da saída, a partir de meio-dia, você tem uma quantidade de sempre acima de 45 alunos que ficam mais de 1 hora aguardando. Tá, digamos que esse é o exemplo que tem na escola. A gente consegue ter esse relatório. E a escola consegue perceber, bom, se a gente tem alunos que ficam muito tempo na escola, depois do horário, né, o que a gente pode fazer? A gente simplesmente só dar uma pressionada dos pais, ou será que a gente não pode gerar alguma coisa? A gente não pode oferecer almoço na cantina, a gente não pode oferecer aulas extras para esses alunos que existe essa demanda. Então, será que a gente não consegue trabalhar, né, um pouco melhor os espaços da escola para que a gente tenha a ocupação mais adequada? Ou locais que estão sendo superutilizados, você tem uma sala que ela sempre está lotada, né? Será que a gente não consegue fazer algum tipo de remanejamento? Então, esse tipo de informação você consegue ter muito claramente com um sistema inteligente como esse, e que dificilmente você teria essa visão sem um sistema como Scoob. Então, aí a gente já tem esse trabalho de alertas de aglomeração. Outra questão que chamou muita atenção, até da mídia, a gente acabou tendo muito contato e muito retorno de outras escolas, de outras indústrias, de empresas, é a questão da medição de temperatura. Como eu falei no começo, a gente desenvolveu um sistema que é um sistema de medição de temperatura em conjunto com a passagem na catraca, ou para escolas que não têm catraca, a gente também faz a medição de temperatura e a leitura da pulseira, para a gente ter esse registro. E esse sistema, ele é robusto, extremamente rápido, e ele tem um visor enorme. Então, você não precisa ter uma pessoa dedicada que vai ficar ali o tempo inteiro fazendo a medição, gerando mais uma fila, mais aglomeração para fazer a medição de temperatura. Você tem um sistema que faz isso automaticamente, registra as temperaturas e você consegue ter um histórico. Tá? A gente tem lá no caso, por exemplo, da Marta Falcão, a catraca, para você entrar na escola, tem uma área antes da catraca e uma área depois da catraca. Então, não necessariamente as pessoas entram na escola. Então, se você quer ir na secretaria, ou se você quiser conversar com a diretora, você não vai entrar na escola. Mas ainda assim, eles deixaram como padrão todas as pessoas que chegam perto da escola vão até a catraca e fazem a medição, mesmo que ela não entre na escola. E isso, no primeiro dia que a gente implementou, já fez muito movimento dentro da escola. Todo mundo, primeira coisa que notava e comentava, olha, medição de temperatura. E a gente recebeu contatos de indústrias, de outras escolas, de várias empresas que viram que realmente você tem uma preocupação. Então, a gente teve, até como comentei, matérias em que a escola aparece na mídia como uma escola que se preocupa com a segurança. Né? Você tem indícios físicos ali que você consegue demonstrar que você está se preocupando, né? Não é uma coisa que você está preocupado lá atrás, não, você tem aqui um equipamento que realmente demonstra isso.
E isso, todas as escolas que a gente instalou, o medidor, a gente teve um retorno muito positivo. Tanto pela funcionalidade, porque ele é muito melhor do que a solução que a gente tinha até então, da pistolinha, e quanto por essa visibilidade, né, que ela dá. Então, a gente tem essa medição de temperatura. Eu acredito que, independente de vacina, acabar a pandemia, a gente tem essa questão de temperatura como um fator importante. Então, você quer saber se alguém está com febre, isso é uma questão universal, é uma preocupação da escola que sempre tem que ter. Então, se a gente faz isso de uma forma integrada, de uma forma rápida, simples, dentro do processo que já tem hoje de entrada na escola, aí a gente traz um valor que vai ficar permanentemente na escola. Né? Eu acho que isso é uma questão que vai servir para todos esses pontos, né, que eu estou falando, e até como a Ana Paula, né, comentou de manhã, a gente tem todo esse legado tecnológico que ele vai ficar. Né? Isso não é uma coisa que acabou a pandemia e ele vai embora. A gente vai ter esse legado e a gente vai ter essas questões, essa preocupação, né? Para sempre. Eu acho que até assim como exemplo de como isso é forte dentro da sociedade, né? A gente vê essa questão de utilização de máscaras, etc. Eu tive a oportunidade, mesmo pelo positivo, eu morei durante alguns anos na Ásia. E, especialmente em Taiwan, eles tiveram um problema muito sério de uma epidemia também que aconteceu de SARS lá, se eu não me engano, foi em 2012. Eu não lembro exatamente o ano, mas eles tiveram essa questão. E a partir de então, durante todo esse tempo que eu morei lá, a gente vê muito claramente que a máscara se tornou uma questão completamente normal e mesmo antes agora desse Covid, todo mundo utilizava, porque você percebe que ela tem a importância dela. Não é só no caso do Covid, mas qualquer tipo de infecção respiratória, ela tem a sua efetividade. Então, eu trago isso porque eu acho que a gente tem esse exemplo específico, mas dentro da escola a gente vai ter, lógico, todo o legado tecnológico pedagógico, mas a gente também tem essa questão de segurança que não pode ser esquecida. E a parte de medição de temperatura eu entendo que é uma delas. Né? Utilização de máscara certamente é outra, mas eu acho que a medição de temperatura é um fator bem importante que a gente sabe que escolas que tenham isso, elas vai continuar tendo valor mesmo depois do Covid. Então, essa é a entrada e saída. Outra questão, assim, né, na entrada e saída, as crianças utilizam a pulseira para fazer a liberação, ela não precisa encostar na catraca. Né? A gente tem sistemas, por exemplo, de liberação por digital, e aí, logicamente, a gente não quer ter esse tipo de contato, então, a utilização da pulseira para liberação na catraca também é interessante nesse momento, para que a gente tenha uma redução de contato, né? e possível contaminação. Outro ponto que é importantíssimo é a cantina. É certamente também um dos pontos que a gente tem a maior preocupação, e a gente sabe que no momento que a gente tem a troca de dinheiro, interação com o atendente, exatamente no momento em que você vai fazer a alimentação, isso abre a possibilidade de ter um contágio naquele momento. Então, com a pulseira, ele vai fazer a compra, sem que ele precise ter contato com nenhuma pessoa. Aí a gente tem também a questão da higienização, porque nesse momento a gente já vai ter uma estação ali de higienização, junto com o totem, e a entrega ela é feita também sem que a gente precise fazer contato, troca do papel ou coisa assim, porque o pedido já é mandado digitalmente para um tablet dentro da cantina, então ele não precisa fazer nenhum tipo de troca. Né? Ele simplesmente recebe o pedido dele. E aí a gente entende que existe essa vantagem. Você tem, como eu falei anteriormente, uma redução no tamanho da fila, então, né, a gente fala novamente de aglomeração, você tem redução de contato e evita trocas.
tanto de dinheiro quanto de comanda, e isso a gente entende que é um valor enorme nesse momento em que a gente quer reduzir o contato e possibilidades de contaminação. Então, eu falei da catraca, falei da cantina, falei da aglomeração, e para finalizar, eu queria falar mais especificamente sobre o Toinho. Vocês acompanharam na primeira apresentação, eu falei sobre essa funcionalidade que, do ponto de vista do pai, sem dúvida, é a mais interessante, porque ele não precisa ficar esperando uma saída. Do lado da escola, tem escolas que têm um problema maior, um problema menor, mas todas elas lidam, em um certo grau, com essa dificuldade da saída, né? E a solução, normalmente, é aglomerar todo mundo na saída para que a gente tenha, né, agilidade na hora de entregar as crianças. E isso é o que a gente vê em grande parte das escolas, né? Você tem ou colocar todas as crianças sentadas próximas da entrada, né, e o microfone, ou um ponto de encontro, e isso a gente sabe que não é o mais adequado. Então, no caso do Toindo, o pai avisa que ele está indo, a escola consegue se organizar, e a pulseira, quando o pai está próximo da escola, a pulseira vibra. E, então, o aluno não precisa, nesse momento, ficar aglomerado. E isso é uma vantagem que a gente entende que é muito grande frente às outras soluções. Então, assim, falando sobre essa questão realmente de pandemia e de segurança, a gente trouxe, além de todas essas funcionalidades que eu falei anteriormente, a gente trouxe especificamente essas questões voltadas aí para uma redução de contágio, num cenário em que a gente tem o retorno das aulas 100% presenciais ou mesmo, no caso, do retorno híbrido. Willy, eu não sei, você quer fazer algum comentário? Eu gostaria de abrir para perguntas. Eu acho que é um tema sensível. A gente tem alguns, certamente a gente tem aí opiniões de quem está ouvindo e experiências. Se alguém quiser fazer algum comentário, eu abro agora para vocês. Isso aí, pessoal. Então, qualquer comentário que vocês tenham quanto ao Scud, inclusive referente à parte inicial introdutória, né? A gente sabe que entrou outras pessoas aqui na sala depois da primeira rodada, então algo mais conceitual também a gente pode retomar, inclusive, tá bom? Se tiver alguma pergunta quanto, nem que seja o que é o Scud, tá? Isso não tem problema, não. Rafael, eu concordo bem aí que você falou, você foi bem claro nesse sentido de mostrar que antes mesmo da pandemia, né, o Scud já tinha algumas preocupações que acabaram facilitando muito a inserção dele nesse novo contexto educacional que nós estamos tendo, né? E nem só exatamente referente ao ensino híbrido, mas aquilo que eu falei anteriormente sobre a questão de segurança, e a segurança envolve a saúde do aluno também. Então, a escola, ela passa a usar o Scud para entender se acontecer uma coisa com o aluno, aquele aluno que tem uma grande frequência e simplesmente ele não passou pela catraca, não teve lista de presença ali, e aí com isso você consegue localizar, ver por que vai criando hipóteses no caso, né? Eu acho que isso ajuda bastante. E um apontamento, na verdade, um apontamento não, uma pergunta, né, que eu teria para você, que junto que às vezes as escolas questionam para a gente quando acaba entrando no Scud também esse assunto, quais seriam as suas expectativas, né? Porque o Scud é uma solução aí que é recente, se a gente for fazer um compilado com todo o portfólio da tecnologia educacional, né? O que você acha daqui para frente, considerando esse novo contexto educacional, tudo que está acontecendo de novo agora no nosso cenário, como que você acha aí, sendo coordenador e gerente do Scud, né? Como que você acha que o Scud está preparado para estar atendendo, continuar atendendo essas mudanças que estão acontecendo? Sim. Veja, Willy, a gente iniciou esse projeto, como eu falei, a partir de uma pesquisa de que a segurança era fator
era o fator primordial na escolha de uma escola. Então, quando o pai vai realmente escolher uma escola, é o fator que foi mencionado mais vezes, segurança. E eu não vejo de forma nenhuma isso reduzindo nesse momento, né? A gente tem essa questão de segurança e a gente conversa muito com os pais e com os diretores, o que a gente percebe e aí até eu gostaria de trazer a experiência dos participantes aí, mas o que eu tenho, né, de conversa com todos os diretores que têm SCUD, diretores de escolas que gostariam de ter SCUD, é essa preocupação do retorno, né? Como que a gente vai retornar e como é que a gente vai garantir que as pessoas estão seguras, né? A preocupação, a gente vê que assim, tem grupos de pais que querem retornar de qualquer forma, né? Preciso que que a escola abra novamente, eu tenho que ter um lugar para colocar meu filho. Mas ninguém quer fazer isso de uma forma sem segurança, né? E daí a gente tem um outro grupo que simplesmente não vai mandar o filho para a escola. Né? Enquanto não tiver vacina, a gente ouve isso, enquanto não tiver vacina, meu filho não volta. Né? E a gente tem um grupo grande de pessoas também que estão com isso. E daí, como que a escola trabalha isso? Né? Como é que você demonstra para a sua comunidade que a sua preocupação com segurança, ela realmente ela vai atender os anseios, né? Então, como é que você tem mecanismos, e aí é o que a gente tenta trazer, como é que você tem ferramentas que te ajudam a garantir isso? Então, eu entendo que nesse contexto, o SCUD se encaixa muito bem. Né? E é o que a gente tem visto, essa preocupação, a gente tem recebido contatos, né, de muitas escolas, uma atração muito grande por essas soluções aí especificamente, né, nas questões de medição de temperatura, aglomeração, etc. A gente vê uma atração muito grande, porque a escola precisa, né, de alguma forma, responder a isso. E eu não vejo isso reduzindo. Eu acho que isso vai aumentar. Como eu falei do exemplo que eu comentei de uso de máscaras e tal, isso é uma coisa que vai ser natural, né? Vai ser natural. Com certeza, sim. Na nossa sociedade como um todo, é porque assim, você que já tem experiência por ter morado na Ásia, eu acho que lá, pelo menos, vários países da Ásia já tem bem essa realidade da máscara bem consolidada, né? Digo, de você sair na rua, você tá com resfriado, é muito comum você ver a pessoa já usando a máscara. Eu acho que culturalmente... Não choca ninguém, né? Exatamente. E antigamente, né? Antes de 2020, se você parecesse com uma máscara, né, aqui no Brasil, você é maluco, imagina. Eu lembro, assim, eu tô com os meus 23 anos agora, né? Mas uma coisa que eu lembro que foi um choque bem grande foi a época era a gripe A, que as pessoas chamavam de gripe suína, na época, uns 8 anos atrás, acredito eu. E quando você via alguém com máscara, você fazia, tipo, todo mundo ficava longe. Via no ônibus, tinha uma roda aberta, assim, sabe? Ninguém ficava perto. Aí eu acho que conforme as coisas foram acontecendo, e nessa pandemia a gente aprendeu muito isso, que a máscara é um instrumento tão simples, mas como que ele funciona, né? Como que ele é útil aí realmente para a nossa saúde. E é bem legal. Fica esse parênteses aqui com a gente. Eu não sei se essa questão é simplesmente cultural, se tem realmente alguma base, né, nesse tipo de preocupação, mas eles têm a vantagem adicional na Ásia de que eles não têm contato com as pessoas. Você dificilmente vai apertar a mão de alguém, abraçar, então, dar um beijo, não existe. Né? Principalmente, né, se você vai cumprimentar uma pessoa que você não conhece, você não tem por que dar a mão para a pessoa, né? Então, isso é uma questão cultural que, assim, é uma vantagem né, nesse sentido, por causa deles. Mas acho que a gente acaba evoluindo nesse sentido e essas questões e a forma de se comportar acaba também mudando. E no caso da escola, certamente também a gente vai ter essas evoluções. Bom, Rafael, tem uma pergunta aqui no chat para a gente. É o seguinte: como é feita a comunicação com o responsável que está chegando na escola? Quais são as informações obtidas pela pulseira que identifica que ele está chegando, né? Como que tem essa questão de localização? Como que fica esse controle tanto do responsável como da escola? Você pode falar um pouquinho? Sim.
O sistema é dividido, assim, a gente tem 3 partes bem claras, que é o sistema dentro da escola, a gente tem um sistema que roda na nuvem e a gente tem um aplicativo. Então, o que acontece? O pai tem um aplicativo, ele vai baixar o aplicativo do Scud, vai logar no aplicativo do Scud, nesse aplicativo do Scud ele vai ter acesso às informações do filho dele, de notificações, cantina, o POIM, responsável eventual, e aí ele vai avisar. Então, no momento em que ele estiver indo buscar, ele vai abrir o aplicativo do Scud e vai apertar esse botão. Tá? Nesse momento, o sistema do Scud, né, manda lá para a nossa nuvem que vai fazer esse processamento de localização. Localização não, porque a gente não sabe a localização do pai. A gente sabe só quanto tempo ele vai demorar para chegar na escola. A gente pega isso e envia para o nosso sistema local da escola. Então, é uma comunicação que acontece entre sistemas Scud e vai aparecer na tela da televisão. Tá? Assim, sem querer entrar muito em detalhes técnicos, mas basicamente é assim. Então, o pai vai fazer a notificação utilizando o aplicativo do Scud e a escola vai receber isso dentro do dashboard que eles têm e na tela da televisão vai aparecer lá o pai, digamos que, né, o João veio buscar o filho dele, Pedro, está indo buscar o filho dele, Pedro, e ele vai demorar 10 minutos para chegar na escola. E daí a gente tem esses cards, né, que vão se organizando. Isso aí. Bom, pessoal, aqui ela agradeceu, entendi, obrigado, isso aí. Bom, pessoal, se vocês tiverem mais algumas perguntas, fiquem à vontade, o chat está aberto aqui, tá bom? Lembrando que quem não conseguiu acompanhar a primeira parte, ela estará disponível em gravação em até 48 horas úteis, então até terça-feira vocês já terão a gravação deste momento na nossa página do Maratona, tá bom? Enquanto a gente vai olhando aqui o chat, caso venha algum questionamento, alguma pergunta aqui, eu vou aproveitar e já compartilhar com vocês o formulário do nosso webinar, tá bom? Deixa eu garanti-lo aqui para vocês. Aí vocês podem responder o que vocês acharam, perguntas que tenham ficado. Às vezes a gente acaba levando um tempinho para formular ali exatamente, né? O que quer saber. E o Rafael é totalmente próximo aqui da nossa equipe, então tanto o sucesso do cliente como o próprio Rafael tem bastante disponibilidade para tratar sobre o Scud com as instituições, tá bom? Juntamente com a gente aqui. Faz parte bastante da minha rotina. Eu converso muito com escolas, que, assim, por ser, como eu comentei, uma solução que acaba englobando vários atores, né, dentro da escola, sempre surge muitas questões, sugestões e peculiaridades que a escola não tem, a gente acaba descobrindo, né, tem alguns detalhes ou algum tipo de procedimento. E eu estou completamente à disposição para fazer algum atendimento, responder perguntas, até demonstrações, se for necessário, a gente está aqui à disposição para fazer. Isso aí, pessoal. Bom, então, antes da gente partir aqui para o nosso encerramento, acredito que tenha ficado aqui é a nossa conversa. Eu peço, por gentileza, que respondam o formulário, se possível, tá bom? O que vocês acharam, o que estão achando dessa semana da maratona, é bem importante para a gente. Foi uma semana aí com 10 webinars, né, desde segunda a sexta-feira, então teve bastante coisa para vocês estarem aproveitando, e está chegando aí já a segunda semana com conteúdos muito legais para vocês. Então lá no site nós temos muita coisa que vai estar contando, tá? Então agora na segunda-feira temos formação docente, cultura digital na escola, temos pedagogia de projetos, educação 4.0, 5.0, 6.0, o que será, né? Temos também socioemocional, ambientação nas instituições de ensino, bem como as temáticas relacionadas aos nossos produtos, escolas que possuem Inventura, Microbit, VC Maker, mesas educacionais. Quer saber um pouquinho mais sobre sobre as mesas? Pode estar participando com a gente também. Lego Education, né? Nós vamos contar aí com o Alex, que é o head de Lego Education aqui no Brasil. Vem com a gente também, está conferindo isso. O Jonathan, que é o operador nacional da First Lego League, né?
Então, toda a programação da próxima semana, pessoal, tá com muita coisa legal, participem com a gente. E sobre o Scud, se vocês quiserem saber mais, estamos plenamente à disposição. Então, agora, Rafael, fica o nosso agradecimento aqui para você, tanto do sucesso do cliente, tecnologia educacional, meu agradecimento por ter a disposição de trazer a sua apresentação aqui para os participantes. Conta sempre com a gente, momentos como esses sempre vão ter para as escolas. E aí eu deixo o encerramento contigo, as suas últimas palavras, e a gente fecha aqui a sala, tá bom? Ok. Obrigado, Willi, obrigado pelo espaço, eu agradeço as pessoas que puderam participar e estou à disposição. Hein? Isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado, e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.